Um dos maiores aliados à extração durante a limpeza de pele é um ativo chamado trietanolamina, sendo um dos mais conhecidos e usados por nós profissionais da estética durante a limpeza de pele. Você já ouviu falar sobre esse ativo? Sabe como é que ele age na pele? Para que é utilizado em cosméticos? Ou se ele é perigoso mesmo? Se você quiser saber sobre tudo isso e conhecer mais sobre esse ativo, vem comigo. A trietanolamina, também conhecida pela sigla TEA, é um composto orgânico que combina amônia e etanol. É amplamente utilizada na indústria cosmética por conta da sua capacidade de equilibrar o pH dos produtos e também de agir como emulsificante, ajudando a misturar água e óleo nas formulações. Pertence a uma classe de compostos chamados de aminoálcools, sendo muito eficaz em estabilizar formulações cosméticas. E é justamente essa estabilidade que garante que os produtos eles mantenham a sua textura e a sua eficácia durante o tempo de uso. Sua principal função nos cosméticos é regular o pH, mantendo em níveis que não sejam prejudiciais à pele. Ela também ajuda na formação de espumas e emulsões, sendo ideal para produtos como cremes, loções e produtos de limpeza facial. Em produtos de limpeza, a trietanolamina atua neutralizando os ácidos graxos e formando sais que limpam a pele de maneira mais eficaz. Já em cremes, ela ajuda a garantir a textura do produto, tornando esse produto consistente e agradável ao toque. Embora não atue diretamente nos processos biológicos da pele, ela desempenha um papel super importante na eficácia geral dos produtos cosméticos, já que ela vai estabilizar a formulação ali, e melhorar também a penetração dos ativos. Como benefício do seu uso em cosméticos, de uma forma geral, a gente pode destacar a estabilidade da fórmula. Então, a trietanolamina ela ajuda a manter a eficácia dos ingredientes ativos, garantindo que eles não se degradem antes de chegar à pele. Um outro ponto é a textura aprimorada. Então ela vai contribuir para a textura do produto, garantindo que as loções e cremes eles não se separem, mantendo eles consistentes, agradáveis e de fácil espalhabilidade. Um outro ponto é a compatibilidade com outros ingredientes. A trietanolamina ela é compatível com muitos ingredientes ativos e ajuda a potencializar o seu efeito. Eu até comecei falando que a trietanolamina é um dos ingredientes mais conhecidos e utilizados para poder promover uma emoliência da pele e facilitar a extração na limpeza de pele. Mas você sabe como de fato ela age e se ela é perigosa? Antes de responder essas perguntas e se você já estiver gostando do conteúdo, deixa aí o seu like no vídeo. Após o like, se aparecer um botão de hypar, clica para poder hypar esse vídeo, que isso vai me ajudar muito e fortalecer muito o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrita, para você não perder nada, porque praticamente todos os dias tem conteúdo novo, e compartilhe esse conteúdo aqui com mais pessoas também. Voltando ao assunto, a trietanolamina ela tem uma função interessante quando ela é utilizada em emolientes em procedimentos estéticos, especialmente na limpeza de pele. Em geral, a trietanolamina ela é incluída em produtos destinados ao preparo da pele antes da extração, porque ela vai ajudar a amolecer as camadas superficiais da epiderme, facilitando a remoção de cravos, que são os comedões, e outras impurezas também. No contexto da limpeza de pele, a trietanolamina ela funciona de forma a ajustar o pH da formulação, o que permite que outros ingredientes como ácidos suaves ou substâncias umectantes elas atuem mais eficazmente. E ela ajuda também a dilatar os ósseos e amolecer a camada córnea, tornando a pele mais receptiva ao processo ali da extração. Então assim, para poder explicar melhor, ela age modificando a integridade da superfície da pele, e ao ser aplicada como emoliente em produtos específicos para pré-extração, ela consegue penetrar de maneira mais suave nas áreas ali onde se formam os comedões. E esse efeito torna o processo de remoção menos doloroso, menos traumático e minimiza também os riscos de danos à pele ou então de inflamações. O uso da trietanolamina como emoliente na limpeza de pele tem os seguintes benefícios: promover o amolecimento dos cravos e impurezas. Então ela vai facilitar a remoção, porque ela vai reduzir a resistência da pele e das impurezas que estão presas ali nos ósseos. Um outro benefício é que ela vai melhorar a penetração dos ativos. Então, ao modificar o pH da pele, ela permite que substâncias hidratantes e ácidos presentes ali nos produtos, eles consigam penetrar com mais facilidade.
qualidade. O terceiro benefício é menos incômodo. Então, como a gente vai conseguir preparar eficientemente aquela pele, a extração ela se torna menos traumática, evitando, ferimentos e irritações pós-procedimento. Em protocolos de limpeza de pele, o emoliente à base de trietanolamina é geralmente aplicado após a esfoliação da pele e antes da extração, ou então antes do uso do vapor de ozônio ou da máscara térmica. Ele é espalhado sobre a pele e aí a gente vai deixar agir alguns minutos. Isso vai permitir que os ósseos eles se dilatem e essas impurezas elas sejam amolecidas. Esse processo ajuda a garantir que a extração manual ou com algum equipamento seja realizada de maneira mais eficaz e com menos esforço. A trietanolamina utilizada em produtos emolientes geralmente aparece em concentrações mais baixas, variando entre 0,5% e 3%, dependendo do tipo de formulação e da finalidade. É importante utilizar produtos de qualidade e com a concentração adequada para a gente evitar irritações. Apesar de ser amplamente utilizada, a trietanolamina já foi alvo de debates no setor científico. Isso porque em algumas situações ela pode causar reações adversas, como irritações, principalmente em peles sensíveis. Além disso, quando a trietanolamina ela reage com certos compostos, como os nitritos, ela pode formar nitrosaminas, que são substâncias potencialmente carcinogênicas. Por isso, é sempre recomendado verificar a concentração de uso, que normalmente é muito baixa nos cosméticos, variando entre 1% a 3%. E sempre prefira produtos de empresas confiáveis e que seguem normas rigorosas de segurança. Agora a gente vai ver alguns cuidados ao usar a trietanolamina. Mas antes, se meu conteúdo está te ajudando, ele já te ajudou de alguma forma e você puder, apoie o nosso canal. Assim eu consigo continuar aqui dedicada a trazer mais conteúdo com muito mais qualidade para você. Para me apoiar, você pode se tornar membro do canal aqui do YouTube ou através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Das duas formas você vai me ajudar bastante. E para facilitar todo esse processo, eu deixei os links na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha por lá. Para quem já é membra ou apoiadora do nosso canal, o meu muito obrigado. Embora seja muito útil como emoliente, o uso de produtos à base de trietanolamina deve ser feito com cuidado, especialmente em peles sensíveis ou com condições como a rosácea. Em peles reativas, a trietanolamina ela pode causar irritações se ela não for utilizada da maneira correta ou em concentrações excessivas. Além disso, é sempre recomendado evitar a exposição prolongada à luz solar, após o uso de produtos que vão conter essa substância, porque ela pode, sensibilizar a pele e a gente deve evitar o uso da trietanolamina em gestantes. A trietanolamina tem um papel super valioso na preparação dos cosméticos e para nós de forma mais direta no preparo da pele para a extração durante a limpeza de pele, facilitando o processo ali de extração e deixando ele mais eficiente. Porém, é fundamental utilizar produtos que contenham concentrações adequadas para a gente poder garantir segurança e eficácia do tratamento. Eu gosto bastante do efeito da trietanolamina na emoliência e uso muito, mas eu recomendo evitar o uso em peles sensíveis, em peles reativas e em gestantes. Agora me conte aí se você usa emoliente com trietanolamina ou você prefere produtos emolientes sem a trieta. Fala aí pra mim tudo. Conta, todas as suas experiências, suas dúvidas, porque eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!